Podemos, Cristiano? Senhores vereadores, senhoras vereadoras, explicação pessoal, o vereador Antônio Carlos Pereira para ocupar a tribuna. Senhor presidente, nobres colegas, senhoras e senhores, eu queria começar, presidente, mostrando uma foto e lamentando, né, a situação que nós temos, infelizmente, muitos colegas têm presenciado também, com relação à precariedade da nossa policlínica. Eu tenho que reconhecer que não é uma coisa agradável de se ver, mas algumas pessoas ficam lá na policlínica, o Dr. Rogério que lá trabalha, para ele não deve ser nenhuma novidade. Mas o Celso está providenciando ali, procurar ser breve aqui na nossa passagem aqui pela tribuna, porque, olha ali, isso aí foi um cidadão cujo familiar ficou lá, né, deitado nessa maca fina, a cama já bastante prejudicada. Então, eu acho que atualmente nós estamos, né, tratando um pouquinho mal as pessoas. Ainda hoje, doutor Zé Maria, um pai me ligou cedo, uma filha de 7 anos estava internada na policlínica desde ontem e com suspeita de apendicite. Aí disseram para a família, ô Celso, tá bom, muito obrigado, era só uma ilustração mesmo, que o exame, né, o ultrassom, só poderia ser feito após as 18 horas. A família entrou quase que em desespero, né? E depois acabou tendo que pagar, né, do próprio bolso para fazer esse exame. Então a gente gostaria de pedir aqui, né, dar uma olhadinha na policlínica, até que a UPA entre em funcionamento, né? Gasta-se tanto, né, com tanta coisa, né, eventos, festas e tudo mais, e a situação da saúde, eu creio que merece, né, uma atenção bem mais emergente, né, vereador Paulo Eustáquio? Porque as pessoas têm procurado e às vezes encontrado algumas dificuldades. São fatos e mais fatos que a gente relata quase diariamente. O vereador Tiago Cavelanha apresentou hoje um requerimento de congratulações ao evento Mega Cycle, e eu há muito tempo, né, de hoje, que eu venho sonhando com um recapeamento asfáltico do pátio do Ronaldão. É uma área muito grande, mas que a cada ano vai ficando pior, porque, né, o asfalto ali já é antigo e é um local de eventos, né? Eu acredito que com o aluguel da área poderia, de repente, fazer face a essas despesas, né? Porque ali é um local que tem acontecido muitos eventos e a gente... É só passar por lá para ver a precariedade. Muito disso é uma contribuição das enormes carretas que ficam estacionadas por ali. Que o asfalto ali não aguenta pesos das carretas que lá estão. Assim como também no Bortolã, na avenida que corta o Bortolã, João Pinheiro, né? São carretas que ficam ali estacionadas o tempo todo. Eu acredito que seja um trabalho da Polícia Rodoviária, estadual ou federal. No sábado, o jovem Lucas Tramonte, filho do Mauro Tramonte, acabou sofrendo um acidente ali, quase que perde a vida. Ele perdeu o controle da moto, mas tinha um bitrem ali, uma enorme carreta num local onde não é permitido esse tipo de veículo, estacionado, vereador Rogério. Isso pode quem passa por ali, principalmente no final de semana, é uma coisa quase que normal. Na rua Antônio Bortolã, na João Pinheiro, e os motoristas não estão nem aí, né? Não são pessoas de posse de causa, a maioria de fora, e que causam essa preocupação a todos nós. Eu queria tornar público aqui que recebemos
respostas a respeito de precariedade de linhas telefônicas na saúde e na educação, e o senhor Dário, né, Soares da Silva, que diz aqui que isso aqui é herança da administração passada, que eles estão tentando ver se melhora atualmente, né? Então é isso aí. Demais, muito obrigado. Obrigado, vereador Antônio Carlos. Com a palavra, o vereador Paulo Eustáquio. Com a palavra, a vereadora Regina Sioff. Senhor presidente, vereadores presentes, vereadora, que nos assistem pela internet. Só comentando aqui, fazendo um comentário na colocação do Antônio Carlos, em relação ao apendicite. A apendicite, Antônio Carlos, uma suspeita, está aqui o meu amigo, vereador Rogério, vereador Zé Maria, o diagnóstico é clínico, viu? É clínico, né? O senhor não sabe, mas não é um ultrassom. Eu sei. E também, se uma suspeita de apendicite, o vereador Rogério pode confirmar comigo, imediatamente pode encaminhar para a Santa Casa, só para poder, né, porque lá na policlínica, encaminhar que a Santa Casa tem todas as formas de fazer o diagnóstico, só para fazer essa colocação. Se for pedir ultrassom para todos com dor abdominal, vai estar difícil. Bom, o que me traz hoje aqui à tribuna é um assunto, é saúde, novamente, mas a questão que me chamou a atenção num documento que nós recebemos, nós médicos recebemos, você deve ter recebido, Rogério, sobre a questão da Organização Pan-Americana de Saúde. O que é? Muitas vezes se fala a questão do Mais Médico, que tem convênio com a OPAS, para trazer os mais médicos, não é isso? Todo mundo ouviu falar muito em OPAS, Organização Pan-Americana de Saúde. E o que é a OPAS? A OPAS ele é um organismo internacional, é interessante para a gente entender, de saúde pública, e que faz parceria também com a Organização Mundial de Saúde, e que faz trocas, né, de conhecimentos, de tecnologia, de informações em relação à saúde pública. Por exemplo, erradicação de doenças, né, desastres, a questão da diminuição da morbidade, da mortalidade. Então, é um órgão que ele tem a sede em Washington e faz essa parceria com o governo brasileiro. Eu estou dando esse preâmbulo porque ninguém é obrigado a saber exatamente o que é uma OPAS, né? Agora, o que chama a atenção é que a OPAS, no ano passado, que tem esse convênio com o Brasil e com outros países da América Latina, recebeu do Brasil em torno de R$ 1 bilhão de reais de repasse para a OPAS, porque é um convênio, R$ 1 bilhão de reais. E o que é interessante é que foi feito um estudo comparativo que 6 hospitais, por exemplo, do Rio de Janeiro, receberam 563 milhões de reais, isso comparando, então, em termos de recurso e de verbas. Então, eu fiquei, assim, bastante assustada com essa questão da gestão do financiamento em relação à saúde. 6 hospitais, grandes hospitais do Rio de Janeiro, hospitais de grande porte, que atendem urgência e emergência. Interessante também que recebeu mais verbas que vários estados, tipo Roraima, Mato Grosso, Acre, Rondônia, todos esses receberam em torno de 430 milhões, 680 milhões, Sergipe, 872 milhões, Minas Gerais, 5 bilhões 466 milhões, né? Então, muitos estados brasileiros, no ano passado, receberam um valor aquém do que a Organização Pan-Americana de Saúde recebeu, né? E com esse convênio do Mais Médicos, de janeiro
de 1º de janeiro a 5 de março de 2014, foi pago e foi incorporado uma soma de 506,3 milhões, ou seja, já perfazendo até agora R$1 bilhão de repasse para OPAs. E foi feito também pela Defensoria Pública da União, especificamente no estado do Rio de Janeiro, e que fez uma denúncia, né, de pessoas, por exemplo, que estavam aguardando cirurgias, lá no estado do Rio de Janeiro, mais de 13 mil pessoas aguardando cirurgia. Dentre essas, vereador Rogério, 730 crianças aguardando cirurgia, né? Isso por questões de financiamento. Uma das questões que foi levantada pela Defensoria Pública, através de um relatório, foi por questões de financiamento. Então, eu estou trazendo essas informações porque me chamou bastante atenção, né, de um repasse vultuoso, né, de R$1 bilhão, para a OPAs. Claro, existe um convênio, existe um acordo, existe um repasse, mas quando você faz, existe esse levantamento, a gente fica assustado. Por que esse recurso não poderia ter sido investido mais aqui no Brasil, na questão da saúde, né? Falando mais, por exemplo, os recursos, segundo estudos também, esses estudos, gente, são baseados no Sistema Integrado de Administração Financeira, que é a CIAF. Então, são estudos, levantamentos, vamos dizer assim, não estudos, levantamentos sérios, né? Essa análise, que poderia, esses recursos, financiar, durante um ano, até 2 INCAs, né? Que é o Instituto Nacional do Câncer, até 2 INCAs. Não sei se vocês tiveram oportunidade de ver no Fantástico o número de pessoas, de mulheres, que estão aguardando radioterapia. Não sei se vocês viram no domingo, que chamou bastante atenção, que a radioterapia ela é necessária para que o tumor ele não se divida mais, né, que mate o DNA da célula e ele não se divida. Então, é muito importante a radioterapia. E mulheres com câncer de mama, aguardando aí 2, 3 anos de radioterapia. É porque falta aparelho? Não, não falta aparelho. Segundo os estudos, o Brasil deveria ter em torno de 640 aparelhos para fazer radioterapia, e nós temos 632 aparelhos. Só que a maioria uma grande parte deles está sucateado. Então, também é um dinheiro que poderia estar sendo investido em aparelhos para que as mulheres possam ter a chance de uma maior sobrevida e que não haja recidiva no câncer de mama. Então, eu estou trazendo aqui essas informações porque me chamou a atenção isso. Eu até vou procurar ir mais fundo nisso, no que se repassa tanto, né? A gente sabe que agora há um repasse da questão dos mais médicos, existe um convênio, como eu já disse, é importante essa troca de tecnologia, troca de informações, isso é importante, mas eu acredito que deveria, eu considero, na minha opinião, pelo menos um gargalo na gestão da questão do SUS. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado, vereadora Regina Cioff. Com a palavra, o vereador Luiz Carlos. O Luiz Carlos está abrindo mão. Com a palavra, o vereador Rogério Carrillo. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, aqueles que estão aqui nessa casa e aqueles que nos ouvem e nos assistem pela internet. Minha fala vai ser muito breve. Não poderia deixar de usar a tribuna no dia de hoje sem fazer menção aí à visita aí da presidente Dilma a Poços de Caldas. Eu acho que Poços de Caldas, cada vez que recebe, quer seja o governador, que nós já tivemos aqui a oportunidade com mais frequência, e é um motivo de muito orgulho para a cidade, mas também receber a presidente da República, vereador Flávio, né? Pastor Valdir, que me deu a honra de ficarmos juntos lá no dia do evento. Eu acho que a cidade tem que se orgulhar por isso, né? De receber um chefe de Estado, independente das questões partidárias, mas é o chefe de Estado constituído, né?
que está na cidade, e eu achei que foi muito importante para a cidade. Então, foi um momento onde lá 115 prefeitos, né, do estado de Minas Gerais tiveram a oportunidade de receber equipamentos que, com certeza, são municípios inferior, abaixo de 50 mil habitantes, né, que receberam esses investimentos, né, das máquinas, mas com certeza para esses municípios, né, significa, não tem nem, até fizemos uma conta lá tentando saber quanto que custaria um equipamento daquele, não tem nem ideia, mas eu tenho certeza que para esses municípios seriam, difícil, né, professor Fábio, de conseguir adquirir, né? Então, eu acredito que de alguma forma está contribuindo. E não poderia deixar, falei isso para o pastor no dia, né? Tivemos a oportunidade de chegarmos lá no evento junto, né? Passamos por toda a questão da segurança juntos e sentamos juntos e tiramos fotos juntos, né, pastor? Então, eu fiquei muito contente da participação do pastor lá junto com a gente. Foi um momento, assim, importante de Poços de Caldas estar recebendo aí a presidente da República. E para terminar, não poderia também deixar de dizer a respeito desse grande evento que tivemos no final de semana, que com certeza a gente ainda não conseguiu dimensionar qual foi o impacto disso para a cidade, mas pelas informações que a gente tem, a questão da hotelaria estava na sua carga máxima, né? Nos lugares aonde passei na cidade no sábado, todos os nossos bares, restaurantes estavam lotados, né, com as pessoas que estavam participando, e conversando com o Jurandir Miguel, ele estava falando alguma coisa em torno de 17 mil motos, né? Quer dizer, é muita coisa, né? Então, eu acho que eventos desse tipo deve realmente ser trabalhado, e aí a gente deixa aí os parabéns para os organizadores, também a Secretaria de Turismo, que de alguma forma, né, acolheu e ajudou a planejar e a incentivar esse tipo de evento, que eu acho que deva ser um caminho importante para a nossa cidade, porque são sexta, sábado e domingo que a cidade aí viveu aí uma superlotação de pessoas que vieram, consumiram, ocuparam a cidade, fizeram as suas compras, enfim, e vai levar para onde o seu destino, né, onde moram, né, essa boa impressão da cidade. Fiquei assim, pessoas que viajaram mais de 1.000 quilômetros para poder estar aqui. Então, acho que esse tipo de evento realmente merece todo tipo de apoio, né? No mais, seria isso, senhor presidente. Muito obrigado, vereador Rogério. Vereador Paulo Tadeu. Senhor presidente, senhor secretário, vereadoras, vereadores, também queria começar aqui a minha intervenção registrando a visita da presidenta Dilma, no momento em que o prefeito fez um discurso muito interessante, quando ele faz um relatório, né, das atividades do governo federal em Poços de Caldas. E ele começa dizendo: olha, presidenta, nenhuma dessas máquinas que estão aqui expostas, nenhuma delas ficará em Poços. Mas eu queria mencionar aqui o que já ficou, né, e relacionou aí os recursos para as reformas e construção das unidades básicas de saúde, que ultrapassam o valor de 5 milhões, a construção da UPA e equipamento, que ultrapassa os valores de 5 milhões, mencionou os investimentos no novo prédio do Instituto Federal de Educação, mencionou os investimentos na área da saúde, particularmente na questão das cirurgias eletivas, né, o aumento do investimento da saúde, que em Poços de Caldas é mais ou menos proporcional ao que aconteceu no Brasil, né? Nós temos um aumento, uma ampliação dos investimentos de saúde no Brasil da ordem de 6 vezes nos últimos 10 anos. Nós saímos lá de um patamar de 20
bilhões, 22 bilhões o ano, para a gente chegar aí próximo de um investimento de 110 bilhões de reais na saúde pública brasileira. E aí, essa questão que a Regina muito apropriadamente levantou, das nossas relações com a Organização Pan-Americana de Saúde, esses 950 milhões, vamos dizer assim, basicamente ele vem mesmo do convênio para o Mais Médicos, para pagamento de salários, para o pagamento do Estado cubano pela formação desses médicos e também da ajuda de transporte, transferência e moradia no nosso país. Então, é uma situação em que nós ainda vivemos, né? Foi uma ampliação de 500 para 943, é uma situação que nós vivemos ainda de cobertor curto. Quer dizer, se a gente investe na atenção básica, evidentemente, nós poderíamos pensar, por que não em tal lugar? Por que não em tal lugar? Né? Mas, hoje, a prioridade é a atenção básica e eu acredito que todos vocês, todos nós, acreditamos que seja uma maneira mais correta. Rapidamente, para dizer ao vereador Antônio Carlos sobre Minha Casa Minha Vida, são 3 milhões de contratações de casas, quer dizer, então são 3 milhões de casas contratadas, mais ou menos em torno de 1,5 milhão de casas já entregues, e isso tudo espalhado por todo o território nacional, por todos os municípios brasileiros, por todos aqueles que se habilitaram ou tiveram interesse em levar. Eu quero encerrar aqui a minha participação fazendo uma leitura que eu peço que vá para os anais dessa casa, porque eu tive oportunidade, num dos bons debates que nós fizemos aqui, eu tive oportunidade de usar uma argumentação muito parecida, e eu me senti muito contemplado por um artigo escrito pelo Ricardo Melo na Folha de São Paulo, no último dia 2 de junho. O título do texto é Já vai tarde. Um desastre. Se considerada à luz dos fatos, essa é a forma de encarar a gestão de Joaquim Barbosa como presidente do Supremo Tribunal Federal. Para não dar muito na vista, mesmo os que enaltecem esse período destilam críticas laterais ao ministro que vai se aposentar. Tinha temperamento instável, era ríspido com os adversários, não suportava críticas. Fossem esses os problemas da gestão de Barbosa, só teríamos a comemorar. Mas não é isso que se trata. Sob sua batuta, o Supremo Tribunal Federal cometeu indecências renegadas até por juristas absolutamente insuspeitos de serem de situação ou oposição. A lista de despautérios é imensa. Algumas, a recusa em adicionar como prova ao processo do mensalão o inquérito 2474, que jogava por terra boa parte das provas apresentadas contra os acusados. A admissão em público de que ampliou penas artificialmente para prejudicar réus. A aceitação de um julgamento que misturava ao mesmo tempo acusados atingidos pelo chamado foro privilegiado com réus com direito à tramitação em instâncias inferiores ao Supremo Tribunal Federal. Maiores esclarecimentos com Eduardo Azeredo, do PSDB, símbolo do mensalão mineiro. A maior das extravagâncias talvez tenha sido a adoção do escândalo jurídico apelidado de domínio de fato. Primeiro, pela covardia. Se é para condenar alguém pela ação penal 470, porque se não sabia, deveria saber? Traduzindo em miúdos, o sujeito é culpado até que prove sua inocência. Essa é a síntese da teoria do domínio do fato. O inverso do direito mais elementar, argumento que eu usei aqui. O primeiro réu a ser arrolado deveria ser, então, o presidente Lula. Deveria saber. Mas cadê a coragem? O Torquemada Nacional refugou. Depois, pelo oportunismo, transformar-se em jurisprudência, o domínio de fato colocaria na cadeia gente como Silvio Santos. Como não sabia que o banco dele tinha um rombo de mais de 4 bilhões? Fernando Henrique Cardoso, como ignorava que sua reeleição fora comprada a céu aberto, fato registrado em gravações? Empreiteiros de diversos sobrenomes,
Que história é essa de desconhecer doações milionárias em troca de favorecimento em licitações? Tamanhos absurdos são muito mais importantes que o apego midiático demonstrado por Barbosa. A caravana aérea dos condenados na ação penal 470, a insistência em manter José Dirceu trancafiado, as investidas contra José Genuíno, terminando. Tudo isso é apenas a cortina de fumaça. Ao comunicar seu afastamento, Barbosa afirmou: esse assunto está completamente superado. Sai da minha vida a ação penal 470 e espero que saia da vida de vocês. Chega desse assunto. Nada disso. Pelo contrário, a melhor coisa que o STF tem a fazer para resgatar alguma credibilidade é realizar a autópsia desse período em que a noção de justiça foi trocada pela de justiçamento. Acrescento eu, não é por outra razão que nós temos essas chacinas tão frequentes nas periferias das cidades, defendidas até pela população, e a noção de justiçamento. A propósito, alguém poderia citar numa tacada só uma única medida do Supremo nesses anos de gestão Barbosa que tenha de fato servido ao povo contra os poderosos? Essa é a leitura que eu queria fazer e peço que conste em ata e nos anais dessa casa. Verificação de quórum, o doutor José Maria teve que retirar, que tem que se preparar para um exame amanhã que ele vai realizar. Ele justificou. Algum recado? Reunião das comissões, quinta-feira. Sob as bênçãos de Deus, declaro encerrado o presente trabalho, a reunião. Solicito a todos de pé uma salva de palmas para nós. Padrão Nacional.